Dois. Graça e paz, família Filadélfia, eu estou muito alegre de estar com vocês mais uma semana na nossa série Emoções sob Controle. Eu creio que vai ser incrível o que Deus vai fazer nesse encerramento da série para te dar ferramentas para você poder desenvolver. E eu estou com uma pessoa muito especial aqui hoje e eu sou suspeito de falar dessa pessoa, mas eu quero apresentar essa pessoa para vocês agora aqui. Mas antes de eu apresentar essa pessoa, eu queria muito que você compartilhasse esse vídeo para um máximo de pessoas possível. Por quê? Porque nós estamos num tempo atípico, numa situação delicada, e quanto mais você recebe mensagens de esperança, mais a sua fé é fortalecida e a sua vida é edificada no Senhor. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar aqui a nossa convidada de hoje para encerrar essa série com chave de ouro, pastora Ana Paula. Tudo bem, pastora Ana Paula? A paz! A paz, querido, que alegria estar aqui com vocês. Eu sei que Deus já fez muitas coisas durante esse tempo, durante todo esse mês, e eu sei que hoje Ele tem algo fresco, maná fresco para você. Glória a Deus, muito bom. Já temos aqui a apresentação da nossa convidada de hoje, e hoje nós queremos falar sobre um tema muito importante e vale a pena você entender, você que não viu os outros vídeos da série, nós fizemos uma série durante esse mês de junho, encerrando hoje, tá? Que começamos falando sobre a ansiedade. Começamos falando sobre a ansiedade, sobre o medo, sobre o campo de batalha na mente, sobre os pensamentos que são construídos como fortaleza, e tudo isso é uma construção. Trabalhamos esses princípios como problemática e solução. Só que hoje, pastora Ana Paula, nós queremos construir aqui algo que vai gerar sustentabilidade. Vale a pena nós entendermos aqui que na família Filadélfia nós estamos nos importando com a sua família e muito mais do que solucionar problemas, nós queremos trazer aqui um estilo de vida que seja sustentável para que você possa desenvolver a sua vida emocional. E o tema de hoje é vida emocional saudável. Muitos desafios nós temos na vida emocional e nós queremos hoje, junto com a pastora Ana Paula, construir aqui uma vida emocional saudável com alguns princípios, e ela vai compartilhar conosco aqui, vai ser uma troca muito legal. Você pode aqui ir colocando os comentários e colocando o que você está achando importante, colocando o que você está achando legal aqui, as chaves que vão ficando para você aqui, você pode colocar no comentário e porque está edificando. É muito importante, temos perguntas para responder das pessoas que mandaram pelo Instagram, vamos fazer isso tudo nesse bate-papo e vai ser incrível o que Deus vai fazer. Então, pastora Ana Paula, compartilha conosco aqui, meu bem, compartilha conosco aqui sobre o que é ou como construir uma vida emocional saudável. Amém. Então, queridos, eu quero iniciar falando o seguinte, que nós vivemos o resultado dos nossos hábitos. Aquilo que é a nossa rotina diária é sobre isso que nós vivemos todos os dias. Então, se você tem e vive hábitos saudáveis, assim será toda a sua vida. Porém, se você vive com hábitos totalmente destrutivos e danosos na sua vida, assim também serão os seus resultados. Foi feito um estudo nos Estados Unidos que cientistas chegaram à conclusão que 60% de todas as nossas escolhas e decisões é a partir dos nossos hábitos. Hábitos são decisões, são códigos que nós temos na nossa mente e nós reproduzimos ele todos os dias. Então, somente 40% das suas decisões são decisões imediatas e racionais. E 60% são assim, todos os seus hábitos. Isso nos mostra, Diego, que os nossos hábitos são extremamente importantes dentro dos nossos dias. Se nós estamos plantando hábitos saudáveis, assim também será toda a nossa vida. Olha só, gente, é muito importante, a gente sempre, como é um bate-papo, a gente sempre faz essas intervenções, porque, olha o que a pastora Paula está dizendo, ela está dizendo que hábitos é uma programação que eu tenho, que essa programação, ela vai me proporcionar 60% das decisões que eu tomo, ela vai me proporcionar, isso é baseado aos meus hábitos. Então, se eu tenho hábitos bons, automaticamente eu tenho decisões boas. Se eu tenho hábitos ruins, automaticamente eu tenho decisões ruins. E falando do campo das emoções,
nós precisamos entender, e a pastora Paula vai explicar um pouco sobre isso aqui, que 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 27, o apóstolo Paulo ele fala assim, né, que o Senhor nos abençoe e nos santifique no espírito, na alma e no corpo. Então nós precisamos trazer esse cuidado para a nossa alma. Então, os hábitos, eles estão nessa formação da nossa alma, pastora Paula. Explica um pouco para a gente sobre isso. Sim, os hábitos, eles estão sim na nossa alma, nas nossas emoções. E os hábitos é uma construção. Então, desde quando você era pequeno, você era criança, os seus pais, o estilo de vida dos seus pais, o ambiente onde você foi criado, aquilo que você ouviu, aquilo que você viu, aquilo que você sentiu, foi criando em você códigos na sua mente. E você vai viver, pensar, agir, criar a sua vida a partir desses códigos que estão na sua mente. Tanto que semana passada nós trabalhamos campo da batalha da mente. Então, nós precisamos o quê? Identificar. Nós só conseguimos tratar e nós só conseguimos resolver se nós temos consciência daquilo que nós temos. Você está entendendo? Então você precisa de ter consciência. A primeira coisa são dos seus hábitos que são destrutivos na sua vida. Então, que hábitos, Diego, a gente pode trabalhar com os nossos irmãos que são destrutivos? É interessante dizer que tem um livro falando sobre hábitos, né? Que ele diz que é importante, esse livro é um best-seller. E ele diz o seguinte... O poder do hábito, O poder do hábito, exatamente. O poder do hábito. Esse livro fala que você só consegue modificar ou reconfigurar um hábito se você entende como é que ele funciona. Então é interessante também nós identificarmos que é o que a Paula está falando, é uma programação, é como se fosse um chip de um computador, um sistema operacional que foi configurado para funcionar nessa frequência. E aí vai nos levar a agir dessa forma. Então é uma das coisas importantes você pegar isso aí, que tem muito pensamento, nós já falamos sobre isso, que está na sua mente, que não foi você que pensou. Ele foi projetado pela sua programação familiar, através do seu ciclo, né, de formação social, que te fez pensar assim. Então é interessante identificar, tomar consciência, não é isso, Paula? Para depois você poder agir de uma forma mais prática. Eu gosto de ilustrar esse texto de Tessalonicenses da seguinte forma: como um computador. Para aquele computador funcionar, ele precisa de 3 coisas. Primeiro, uma energia que vem de fora. Ele precisa dessa energia para ele poder funcionar. Então você pode ter uma máquina, um computador de última geração, mas ele precisa de energia para ele ligar. Segundo, esse computador, ele precisa de uma programação, um programa, um software, não é isso? Olha, um software. Ele precisa de uma programação muito boa para ele poder funcionar. De última geração, algo muito bacana. E ele precisa de ter todos os seus equipamentos. Ele precisa de ter a parte física dele, que são todos os teclado, o mouse, tudo que ele precisa. Assim também somos nós. Essa energia, ela vem de Deus, é o nosso espírito. Tá entendendo? A programação desse computador é a nossa alma, é a nossa programação mental. Todos nós temos uma programação. E a parte física desse computador são os equipamentos. Então presta atenção, eu posso ter um equipamento de última geração, acabou de sair lá nos Estados Unidos, começamos a comprar esse equipamento, porém, se a minha programação, o software desse computador for arcaico, for antigo ou com problemas, presta atenção, não vai funcionar, vai dar algum problema. E é interessante falar que a alma é formada de mente, né? Nossa configuração mental, que a Paula está falando, nossos sentimentos, né? Nossas emoções e o nosso poder de decisão. Uma vez que a mente ela está programada de forma errônea ou de forma danificada, ou o software tem algum vírus, na verdade ele vai comprometer todo o sistema operacional do computador, e é sobre isso que a gente quer falar, sobre esses hábitos que muitas vezes algumas pessoas têm programações que têm alguns vírus e aí não conseguem funcionar. Pensa de forma equivocada, sente de forma equivocada e consequentemente age de forma equivocada. Isso aí. Então, a partir desse princípio que nós queremos construir de uma forma bem didática para você poder entender aquilo que Deus tem para você. E eu queria ler um texto com os irmãos, a 3ª carta de João, o versículo 1 e 2. E diz assim:
João está escrevendo para o seu discípulo Gaio e fala bem assim: do presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo que esteja com a sua saúde, assim como está bem a sua alma. Tem algumas versões diferentes da minha que diz assim: que você prospere e a sua saúde também, como é próspera a sua alma. Presta atenção, eu quero trabalhar com vocês um princípio. Diz assim: o estado, eu fiz uma anotação, o estado da sua alma atrai aquilo que lhe é semelhante. Como está a sua alma, você vai atrair essa prosperidade e abundância para todas as áreas da sua vida. Então, se você tem uma alma sarada, uma alma curada, suas emoções saradas e curadas, assim será também a abundância em todas as áreas da sua vida. Se está faltando abundância em algum pilar da sua vida, é porque tem alguma área da sua alma, das suas emoções, que não está totalmente equilibrada. Então, como eu falei no início, nós só conseguimos resolver se nós temos consciência. Então você precisa, primeiro passo, é ter consciência daquilo que precisa ser curado, de uma área na sua vida que precisa ser tratado. Eu cresci com uma fala da minha mãe, junto com as minhas irmãs, que a mãe falava bem assim: Ana Paula, olha o seu guarda-roupa. Se o seu guarda-roupa estiver bagunçado, a sua alma também vai estar bagunçada. Porque o mundo externo, ele mostra como está o seu interno. Aquilo que está fora, as suas ações e o seu ambiente, ele mostra como você está internamente. Então, queridos, eu sempre arrumava aquele guarda-roupa, sempre ele estava ok. Mas quando ele não estava, mostrava que tinha alguma coisa dentro de mim que estava fora do lugar, né? Olha só, gente, muito poderoso, né? Sempre a apóstola Leila com muitas chaves poderosas, minha sogra sempre arrebentando com muitas chaves poderosas, e essa é uma verdade, né? O seu mundo interior organizado, ele vai refletir ao seu redor organização, né? Organização que eu falo não só de padrões, mas de sentimento, de relações. Então o que nós estamos falando? De hábitos. Se você tem hábitos para gerenciar o seu mundo interior que te deixa saudável, relações saudáveis, automaticamente o seu redor. Então muitas pessoas querem transformar o ambiente que estão, muitas pessoas querem transformar as pessoas ao seu redor, relacionamentos, mas elas não entendem que o primeiro passo para uma transformação numa vida emocional saudável é tomar a consciência de que se não estiver em ordem no seu interior, eles não vão conseguir ter ordem ao seu redor. Tiago capítulo 4, versículo 1, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: de onde vêm as guerras, senão do seu interior? Dos membros que ficam lutando, os seus desejos ficam lutando entre você. Então a maior batalha que você precisa travar é no seu mundo interior. Então conservar hábitos, se você conserva hábitos que vão atrair essa transformação, essa mudança, automaticamente você vai gerenciar isso de forma saudável. Mas se você não atrai, e é interessante o que você falou, Paula, é que as pessoas acabam atraindo aquilo que elas acreditam, atraindo aquilo que elas pensam, e nós já falamos aqui que 70% foi feita uma pesquisa, né, de analistas comportamentais, que dizem que 70% do diálogo interno de uma pessoa, do que ela está pensando acerca de si, quando ela está sozinha, não é bom, não é produtivo. O que você pode contribuir sobre isso? Porque muitas vezes a gente fica querendo gerenciar hábitos saudáveis, mas não cultiva esse diálogo interno, essa conversa interior, e a gente não pensa bem acerca de nós mesmos. O que você tem a dizer sobre isso e como isso pode influenciar esses hábitos na nossa vida? Nós não conseguimos ter esse diálogo interno positivo, porque muitas vezes, não dessa forma assim como tem que ser, porque nós não temos essa revelação de Deus, quem nós somos. Porque quando nós temos essa certeza de quem nós somos, a identidade, o propósito de Deus sobre as nossas vidas, nós conseguimos ter esse equilíbrio. E tanto que uma das coisas que eu pontuei é sobre o autogoverno. Uma pessoa que desenvolve dentro de si esse diálogo interno de uma forma positiva, uma pessoa que consegue colocar ordem dentro de si, é o quê? Uma pessoa que vive o autogoverno, ela sabe se governar. Então se uma pessoa, agora preste atenção, imagine uma pessoa que não consegue nem governar suas próprias emoções, como que ela vai conseguir articular a sua casa, como ela vai conseguir administrar as suas finanças, como que ela vai conseguir administrar o
o seu trabalho, administrar a sua família, se ela não consegue nem administrar a si próprio? Então nós precisamos de entender isso nas nossas vidas, esse autogoverno. Nós precisamos governar a nós mesmos. Então, e é como esse governo, sobre esse governo, que a gente vai trabalhar pontos de como a gente alcançar isso. Olha só, é interessante, gente. Vai pegando essas chaves, vai anotando, nós gostamos de ser muito didático, né, Paula? Então, ela falou primeiro que você precisa ter consciência. Consciência de como estão as suas emoções, como você está agindo. Às vezes, diante das pressões da vida, das circunstâncias, nós começamos a agir no modo automático e perdemos a consciência. Posso só falar sobre isso? E você quer entender sobre essa sua consciência, você quer descobrir qual área da sua vida, das suas emoções, que você está mais em déficit, que está mais difícil. É só você avaliar quais são os resultados nos pilares da sua vida onde estão mais negativos. Talvez a situação hoje que você encontra é a área financeira. Se a sua vida financeira está em negativo, você pode ter certeza que você tem mentalidades erradas, uma concepção, um bloqueio mental errado sobre essa área. Então, crenças que você tem em relação a áreas da sua vida que estão negativas, com certeza essas crenças estão totalmente desvirtuadas daquilo que é a verdade de Deus para a sua vida. Olha só, então, vamos ir destrinchando aqui. Então, você toma autoconsciência, né? Você tem que ter consciência do estado que você está. Você não pode diagnosticar nem remediar ninguém se você não tem consciência daquilo que é ruim. Então, você vai construir isso. Então, eu tenho consciência e é importante fazer o que a Paula falou. Avaliar, parar, listar as áreas da sua vida que você vê que está em déficit e você começar a ver por que eu estou agindo dessa forma. Ali, naquela área, tem uma forma de pensar, uma fortaleza que te impede de pensar de forma clara. Autoconsciência. Segundo, autogoverno. Não é isso? Autogoverno. Tem um texto que nós gostamos muito, que está lá em Provérbios 16:32, que fala assim: é melhor ser paciente do que ser guerreiro, e é melhor dominar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Todo mundo quer conquistar. Todo mundo quer conquistar. Todo mundo quer conquistar, todo mundo quer avançar, todo mundo quer ir pra frente. Mais o que? A palavra de Deus está falando o quê? Que é melhor você saber se autogovernar do que conquistar. Então, a conquista, né, Diego, é uma consequência do autogoverno. Se você é uma pessoa que tem controle sobre as suas emoções, você vai conquistar com uma fluidez, de uma leveza muito grande. Agora, você conquistar sem ter autogoverno, você vai dar murro em ponta de faca. Você vai sofrer muito, porque você pode até conquistar, você pode chegar lá, mas você não vai ter maturidade para se manter neste lugar. Então você precisa do autogoverno para se manter estabilizado nos lugares altos onde o Senhor quer te colocar. Não é isso? Isso é muito importante. Isso é muito importante porque as pessoas, elas invertem os valores, né? Não vocês da família Filadélfia, que estão sendo treinados aqui para viver uma vida emocional bem-sucedida, mas muitas pessoas preferem ser guerreiros. O que é ser guerreiro? É mostrar um status social de bravura, de querer vencer. Isso é bom? Isso é ótimo, mas se você inverter o princípio, ele está falando aqui, valorize o seu mundo interior, organizar a parte interna. E paciência, né, ela aponta para uma coisa muito interessante, que eu creio que é um dos pontos que você vai falar também, que é fruto do Espírito. É melhor ser paciente, é melhor ter governo das suas emoções do que ser guerreiro. Então, os frutos do Espírito são ferramentas de Deus para nos dar uma vida emocional saudável. É isso, Paula? E esse seria o primeiro ponto. Então, como, de uma forma didática, para a gente entender como ter uma vida emocionalmente saudável. E o primeiro ponto é ter uma vida devocional, ter uma vida de devoção a Deus, de intimidade com Deus. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais parecido você se torna de Jesus. E Jesus foi o homem aqui na terra mais equilibrado que existiu. Isso. Então, nós precisamos o quê? Cada vez mais ser transformados neste relacionamento com Jesus. Quando nós estamos com Ele, Ele realmente nos mostra, Ele nos apresenta, nos mostra realmente aquilo que é falha dentro de nós. Então, onde que nós encontramos isso?
em nosso relacionamento com Jesus, na nossa devoção diária, no nosso encontro diário com Ele. Nós sim olhamos e vemos, é como se fosse um espelho. Nós conseguimos olhar para a gente mesmo e conseguir ver fora dessa capa. Tá entendendo? E nesse lugar há uma troca. Nós entregamos para Ele as nossas mazelas, os nossos erros, as nossas dores, os nossos traumas, e Ele derrama sobre nós o seu Espírito. E o Espírito Santo, Ele tem frutos. E nós começamos a desenvolver os frutos dele em nós, que está em Gálatas, capítulo 5. 5? Capítulo 5, capítulo versículo 22. 5. Então, nós desenvolvemos a paciência, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade. Então, a partir do quê? Desse relacionamento com Jesus. E, queridos, isso é uma caminhada, isso é uma jornada, não é de um dia para o outro. Então, nós precisamos o quê? Ter esse discernimento. E essa vida de devoção é uma disciplina espiritual. Você precisa desenvolver essa disciplina na sua vida. Então, como eu falei, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, se você quer ter uma vida emocional saudável, você precisa começar a plantar para você colher. Como tudo na nossa vida. Muito bom, queridos. E é muito interessante, Paulo, você falou uma coisa aí, que Jesus, ele está nos chamando, né? E Jesus foi um modelo, é um arquétipo de desenvolvimento de caráter, de personalidade, de temperamento, de saúde emocional. E Jesus passou por todo tipo de pressão, né? Algumas pessoas às vezes estão falando, mas Jesus é o Filho de Deus. Ele é um modelo de filho para nós, é o nosso irmão mais velho. E é interessante nós olharmos que ele passou por perda de amigos, ele passou por luto, ele passou por sofrimento, ele passou por decepção, injustiça, traição, ele passou por zombaria, ele passou por todos os tipos de exposição que traz pressão emocional para treinar o autocontrole. Quando ele estava na cruz sofrendo, as pessoas, os fariseus falavam, desce daí, você não é o Filho de Deus, questionando a sua identidade, questionando a sua vida, e ele conseguiu dominar-se, ele conseguiu não agir pela ira, ele conseguiu não reagir, né? Tem pessoas que elas trazem a sua personalidade como um título de defesa e dizem, eu sou assim mesmo, eu ajo dessa forma, eu faço assim mesmo, eu sou assim dessa forma mesmo, e acabam afastando as pessoas. Jesus, ele conseguiu dominar isso. Inclusive chegou uma pergunta para nós aqui nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, que uma pessoa falou que ela não consegue lidar com a ira, ela não consegue lidar com isso. E agora você vendo a forma que Jesus reagia, e você fala uma coisa muito interessante, né? As nossas ações, elas são calculadas, as nossas reações não são calculadas. E como Jesus foi tentado por Satanás. Então, olha só, a resposta de Jesus, a reação dele, aquela ação do diabo foi o quê? Perdão. A resposta dele foi o quê? A palavra de Deus. Então, o que nós precisamos? É de ter consciência da palavra de Deus. Porque a nossa reação tem que ser a palavra de Deus. Porque ela é verdadeira. E aí o que? Nós conseguimos ter controle das nossas emoções. Agora, imagina se Jesus tivesse respondido ao diabo no mesmo nível da pergunta. Nós estaríamos aqui hoje? Não estaríamos. Então nós precisamos entender o seguinte, que a sua resposta, a sua reação tem que ser a palavra de Deus. E onde que nós construímos a palavra de Deus dentro de nós? Através de uma vida de devoção. Muito bom, muito bom. Gente, é impressionante isso, porque todos nós vamos passar por pressões emocionais para sermos testados, e é importante nós entendermos isso, né? Que nós estamos falando de hábitos saudáveis, a pessoa fala assim, eu quero paciência, ora pedindo paciência, e acha que simplesmente vai receber uma transferência de unção da paciência na sua vida e vai gerar um hábito saudável. Mas na verdade todos nós passamos por pressões. As pressões emocionais nos relacionamentos e nas circunstâncias da vida, elas trazem à superfície da nossa alma esses hábitos. Correto? Mas a nossa reação, como você falou, vão dizer se nós estamos aprovados ou se estamos sendo gerenciados pelo fruto do Espírito. Então é interessante, as pressões trazem à superfície como está a sua alma, e as suas reações, elas vão dizer se você está sendo governado pelo Espírito ou governado pelos instintos da carne. Então o primeiro passo aqui é se conectar a uma vida devocional, porque o próprio Jesus diz, vinde a mim e eu vou te aliviar. Às vezes você está sofrendo de hábitos que não são saudáveis emocionalmente,
emocionalmente, como ataques de ira, como respostas ácidas, né, como inveja, ciúme, outros hábitos que são totalmente corrosivos e você está precisando de ajuda. Então você precisa aprender a buscar a Deus para que Ele te alivie desses fardos. Estresse, ansiedade, nós já falamos sobre isso aqui e isso é o primeiro ponto. Não é isso, Paula? Podemos para o segundo? Podemos. E o segundo ponto que nós construímos foi resolver as suas pendências passadas. Então, o primeiro ponto, nós temos esse encontro com Jesus e Ele começa a nos mostrar. Sim. Então, aí entra o próximo ponto. Nós precisamos resolver as nossas pendências. Como nós falamos sobre a programação que está na nossa mente, então todos os nossos traumas estão dentro de nós, dentro da nossa mente, e eles nos bloqueiam de viver aquilo que Deus tem para nós. Quantas promessas Deus tem para você, você querido, você querida, quantas coisas Deus já colocou no seu coração, mas o que faz você ainda não alcançá-las são os bloqueios que você tem na sua mente, na sua vida, do seu passado. Então, passado não é para ser vivido, passado é para ser resolvido. Então, nós precisamos tirar um tempo e fazer essa análise de nós mesmos, entendeu? Aquilo que nós precisamos resolver. O que você tem que resolver? É perdão? É paternidade? Qual área da sua vida que está ainda fora de equilíbrio que você precisa resolver? Porque é muito mais fácil a gente virar a esquina e deixar aquele cantinho lá. Igual nós gostamos de dar um exemplo, igual lixo. Na nossa casa, todo mundo produz lixo. Então é como se você pegasse aquele lixo da sua família, que você produziu durante aquele dia, e colocasse num quartinho. Um dia, outro dia você coloca outro dia você coloca outro. E imagina aquele lixo armazenado, guardado em um quarto durante uma semana. Aquele quarto vai estar com cheiro horrível, pode ter larva, pode ter coisa podre ali, vai estar horrível. Assim também são os lixos emocionais que nós guardamos em quartinhos dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Agora, quanto tempo você está carregando lixo emocional dentro de você? Agora, abre esse quarto, dá uma olhada para ele, aquela olhada assim, 360 graus. Deve estar podre. E se você não resolver isso, você vai deixando ali guardado 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aquele odor vai o quê? Para toda aquela casa. Não fica só dentro de um quarto, vai alcançando toda aquela casa. E toda aquela casa pode estar infestada por causa daquele lixo guardado de anos atrás. Então você precisa o quê? Resolver, fazer uma faxina dentro da sua casa. E quem faz isso, amado, é o Espírito Santo junto com você. E Ele está totalmente disponível para nós, para limpar esses quartos que estão escuros dentro de nós. Então eu quero nesse dia, nesta noite, te impulsionar a abrir quartos escuros que estão dentro de você, que tem lixos emocionais, e pedir para que o Espírito Santo venha limpar, venha fazer uma faxina, para que você realmente viver de uma forma livre disso, né, pastor? Muito bom. Uau! Olha só, gente, pega e coloca nos comentários aqui as chaves que você está pegando hoje aqui para sua vida. O que mais está te impactando? Comenta aqui, coloca aqui, porque são muitas chaves poderosas. Que a Paula falou agora, ela está falando aqui que não adianta, você se conecta com o Espírito Santo, mas você também precisa resolver o seu passado. E é importante você entender isso, porque uma programação mental, ela vai fazer você agir. Se você está olhando o mundo com os óculos da dor, se você está olhando o mundo com os óculos do vitimismo, se você está olhando o mundo com os óculos da crítica, se você está olhando o mundo dessa forma, você vai enxergar tudo daquele exato jeito que é. Porque na verdade você não enxerga o mundo como o mundo é, mas enxerga o mundo como você é. Então quando você faz essa limpeza, você não vira só a esquina, mas você lidar com essa situação. Há uma referência muito importante nas escrituras, que as pessoas têm uma interpretação incompleta. A palavra fala em 2 Coríntios capítulo 5, 17, fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Está querendo dizer que é um ser recriado, um ser novo, um espírito vivificado.
As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Só que essa palavra já passaram, no grego, ela significa estão passando. É um ato gerúndio, é um ato contínuo. Então as coisas, elas não se passam de uma noite para o dia e muda de uma hora para outra. É um processo de transformação que tem que ser contínuo e diário. Então as pessoas, elas muitas vezes, elas esquecem de fazer essa reciclagem, de ter hábitos contínuos, de jogar o lixo fora todos os dias, e aí elas vão acumulando isso. Então se você está acumulando alguma coisa do seu passado, como a Paula falou sobre isso, falta de perdão, ressignificar alguma coisa, você precisa contar uma história diferente para a sua vida, ter um novo hábito, porque você deixa o peso do passado e você vai caminhando levemente. Tem pessoas que são pesadas, elas chegam no ambiente e isso é às vezes involuntário, inconsciente, tá bom? Mas isso acontece, são negativas demais, são amargas demais, são como se fosse um porco-espinho sempre espetando as pessoas que estão próximas de si. Posso dar um exemplo, Diego? Eu estava estudando ciências com Caleb esses dias e o Espírito Santo me mostrou algo muito legal na matéria dele. Que ele estava falando sobre poluição. Que existem rios limpos, com águas cristalinas, com água boa, que por onde aquele rio passa, tudo à sua volta prospera, tudo à sua volta cresce. Como também existem rios poluídos, que estão assim cheios de poluição por causa do homem, que por onde ele passa, mata tudo, toda a vegetação, todos os animais, assim também a nossa alma. Quando a nossa alma, como João está falando para Gaio, como a sua alma próspera, assim também tudo à sua volta vai ser próspero. Então, pessoas que com uma alma poluída, vamos colocar aqui igual o Caleb, a poluição, o que? Todos os seus relacionamentos se tornam tóxicos, como você está falando. Então tem pessoas que chegam, já jogam toxina para tudo quanto é lado. Por quê? O lixo emocional está dentro dela e não resolvido. Lixo dentro da nossa casa nós tiramos todos os dias. Todos os dias. Isso aí são mais princípios práticos, né? É que todo dia você tem que fazer uma reciclagem na sua alma. Todo dia você tem que selecionar aquilo que vai ser colocado para fora e aquilo que você vai absorver. É muito interessante isso, Paula, porque quando a gente não percebe, nós estamos atraindo pessoas assim ou se conectando a pessoas assim, seja por hábitos destrutivos como fofoca, como crítica. Isso acaba contaminando. Então nós precisamos entender o seguinte, tem um texto, essa semana nós estávamos lendo com o Caleb no devocional dele, né, sobre Tiago. E Tiago fala, de uma fonte de água pura não pode jorrar água água contaminada. Ele fala, e do que ele estava falando isso? Porque às vezes a gente está conversando aqui, como que eu vou saber se minha alma está contaminada ou não? Uma outra forma de perceber isso, está poluída, é o que você fala. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Então as suas palavras são um reflexo do seu estado emocional. Então se você vê que você está jorrando, falando só coisa crítica, coisa pesada, não tem como você construir hábitos saudáveis disso. Então você precisa fazer uma autoanálise também daquilo que você está falando, né? E isso é muito importante, porque Paulo fala, seja próspero, como é próspero a sua alma. Será que nós podemos dizer isso? Será que nós podemos dizer isso? Será que você pode dizer, minha vida é próspera? E vale a pena entender que nós não estamos falando de um conceito financeiro somente, porque prosperidade é crescimento e bênção de Deus em todas as áreas da nossa vida. É abundância de vida em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, será que a minha alma é próspera? E ao meu redor, você vai ver, parece que as coisas estão morrendo, estão ficando escassas. Então, a minha alma, ela é próspera. Se a minha alma é próspera, ao meu redor vai ter vida. É isso, né, pastora? Amém. E o nosso terceiro ponto é como ter uma vida emocional saudável. Então, o terceiro, visão de futuro. Nós precisamos de ter uma visão de futuro sobre as nossas vidas, porque a visão de futuro vai te dar energia para você continuar em movimento. O movimento, ele que te leva a permanecer em ação. Que nós já falamos sobre depressão, sobre ansiedade, é o que? A depressão, essa falta de ação, essa falta de movimento. Então o que te dá movimento é a visão do seu futuro. Então você, como a palavra diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que te dá esperança? São as promessas de futuro que Deus já decretou sobre a sua vida. Então, muitas delas estão aqui, ó, na sua mente. Mas em Abacuque 2:2 fala o seguinte, que você deve escrever a sua visão
A pessoa que passar correndo vai conseguir ler. Então, a visão e o propósito de Deus para sua vida precisa estar escrita, precisa estar em palavras, que todo momento onde você passar na sua casa, você vai enxergar, e toda vez que você enxergar, você vai profetizar sobre a sua vida. Então, nós precisamos o seguinte: escrever a visão de Deus sobre as nossas vidas, o propósito de Deus para nossa vida, porque isso vai o quê? Nos dar energia para estar em movimento, porque nós vamos ver o seguinte, que a obra do Senhor sobre nós não acabou, e sai um processo. E quando você entende que você está nesse processo, você consegue dar nome à sua dor do presente. Não é verdade? Isso aí. É interessante, a visão de futuro, ela traz significado para a dor do presente e para o sacrifício. Porque quando você não tem uma visão de futuro clara e nenhum propósito pelo qual levantar da sua cama ou viver uma causa para depositar os seus recursos, você acaba desistindo por qualquer coisa. Você acaba parando por qualquer esbarrão. Você acaba sucumbindo em qualquer pressão emocional. E vale a pena nós lembrarmos o seguinte: é na pressão que o carvão é formado em diamante. É na pressão que nós vamos dar uma substância adequada para o alimento que nós vamos comer. Como Paulo. Olha, Paulo, ele tinha que a visão de Deus sobre ele. Jesus falou para ele que a missão dele, que ele levaria a palavra e a pessoa de Jesus para os gentios. Agora, essa é a visão. Agora, como foi o processo de Paulo? Paulo passou por naufrágio. Paulo foi apedrejado. Foi preso injustamente diversas vezes. Agora imagina se ele tivesse parado na primeira situação difícil. Muitas pessoas, e aí vale a pena nós falarmos sobre isso, porque muitas pessoas hoje estão desistindo muito fácil. Muito fácil. Elas estão retrocedendo muito fácil. Elas não conseguem ter um empurrãozinho. E gente, a vida ela é dialética. Ela envolve sofrimento, ela envolve dor, ela envolve alegria, ela envolve desafio, ela envolve tudo isso. E se nós não entendermos, o próprio Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Muitas vezes eu estou focado na aflição e esqueço de me atentar para o ânimo, para a gestão do meu mundo interior. E Jesus está falando: para de olhar para a aflição, ela vai acontecer. É uma tendência natural aprender a lidar com o sofrimento, aprender a lidar com a dor, o desentendimento, o desacordo em situações da vida. Ela vai acontecer. E quando você tem uma vida emocional saudável, você consegue ter esse entendimento, essa sabedoria, esse discernimento da situação emocional, da situação difícil que você está passando. Isso. Você vai ver, se alguém se levantar contra você, não é coisa assim do diabo, não. É você sendo tratado, você sendo forjado. Você está entendendo? Que muitas vezes nós estamos nesse processo de preparo e nós colocamos sempre a culpa nas adversidades, a culpa no diabo, a culpa em tudo quanto é coisa. Mas nós precisamos entender o seguinte: nós estamos sendo forjados. E aí você para de colocar a culpa no outro, aceita esse processo e manda ver. E isso vai sendo fortalecido, né? Vai sendo fortalecido aí emocionalmente, e isso vai te dando capacidade de enxergar o mundo realmente como você precisa enxergar, e não as pessoas como inimigas, mas sim como pessoas que podem se conectar a você de forma saudável. Próximo ponto, pastora. O próximo ponto é palavras positivas. Como o pastor Diego falou, né? Aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está no nosso coração. Então, a palavra também diz o seguinte, que da nossa boca pode sair bênção e maldição. Então, nós precisamos o quê? Todos os dias ter consciência daquilo que sai da nossa boca. Porque é muito comum, nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, da nossa boca só sair palavras negativas. Como isso é comum. Se você vai à padaria, se você conversa com um familiar, você liga para alguém, esse é o assunto. A crise é o assunto. Então você precisa ser uma pessoa que leve as boas novas para as pessoas. Não uma pessoa que concorda com tudo que a crise está acontecendo, mas uma pessoa que profetiza um tempo novo, que profetiza novidades de vida para todas as pessoas. Porque a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Possibilidades novas do Senhor são renovadas sobre nós. Então nós temos sim que
declarar isso para todas as pessoas. E até mesmo sobre as nossas vidas, nós devemos profetizar sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Então, use a sua boca para abençoar, use a sua boca para levar vida para as pessoas e não maldição. Palavras ruins, nós estamos ouvindo isso em todo momento, mas seja um profeta do Senhor nesse momento e abençoe todas as pessoas à sua volta. Isso é muito importante, a gente entender que existem poder nas palavras, né? Mais uma vez nós dizemos aqui que não negamos a realidade. A fé não nega a realidade, mas a fé se recusa a se dobrar diante da realidade. Então nós estamos num cenário, como a Paula falou aqui, é um cenário de crise, mas eu não posso deixar que esse ambiente venha moldar o meu pensamento, moldar o que Deus pensa sobre mim, moldar a minha vida. Então imagine você como o profeta Ezequiel, num vale, num cemitério, num lugar onde tinham muitas pessoas mortas, só ossos. E Deus fala, pode viver esses ossos, Ezequiel? E aí ele fala, Senhor, e aí? Tu sabes? Ele fala, não, eu sei, mas eu quero dar para você a responsabilidade de construir pelo poder da palavra, trazer vida pelo poder da palavra. Então talvez você está vivendo situações no seu casamento, na sua vida emocional, ou na sua casa, nas suas finanças, ou até ao seu redor, e você não tem força, e talvez você fale, pastor, eu só estou enxergando coisa ruim. Comece a profetizar. Aleluia. Use a sua voz profética. Use a sua autoridade no nome de Jesus. Declare vida sobre o seu casamento. E nessa hora, rapidamente, nós vamos fazer isso aqui. Nós declaramos vida sobre você, vida sobre as suas emoções. Assim como Jesus disse para Lázaro, que estava no estado de morte. E se existe alguma área de morte na tua vida, emocional, física ou espiritual, eu declaro e profetizo vida do Senhor. Eu declaro, Lázaro, vem para fora. Saia das trevas e venha para a luz. Receba a vida do Senhor sobre você, sobre o seu casamento, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Eu declaro vida, esperança do Senhor, porque nós entendemos que existe poder na palavra que sai da nossa boca. E quando declaramos vida, o Senhor começa a construir ao nosso redor a transformação das circunstâncias. E eu creio que esse é um dos princípios poderosos, pastora Paula, para a gente poder seguir aí uma vida emocional em hábitos saudáveis. E continuando dentro de palavras positivas, é viver também a gratidão. Quando Jesus ele está multiplicando os pães e os peixes, lá no que nós vemos em Mateus, olha o que ele fala, ele pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e ele dá graça. Se você quer viver uma vida emocional saudável, você precisa aprender a viver a gratidão. A gratidão multiplica tudo que nós temos em nossa vida e nas nossas mãos. Então, qual é o contrário da gratidão? O contrário da gratidão não é a ingratidão, mas é a insatisfação. A insatisfação, você vai viver uma vida de murmuração e queixa contra Deus daquilo que Ele já te deu. Então você precisa o seguinte, ser uma pessoa grata, ser uma pessoa que não importa as circunstâncias que você está vivendo, você sabe quem você é e você sabe quem é o seu Deus e você consegue sim viver a gratidão. Primeiro, a gratidão pelo Deus que você tem, pela família que você tem, por tudo que está na sua volta. Então desenvolva a gratidão. Gente, pessoas felizes, pessoas emocionalmente saudáveis são pessoas gratas. Pessoas que não vivem a gratidão são pessoas realmente sempre empurradas. São pessoas insatisfeitas com a vida, porque elas não entendem a graça de estar vivo. Isso, elas olham só aquilo que não tem. A ingratidão tem a capacidade de colocar lente de aumento naquilo que é falta, naquilo que Deus não está presente. E quantas pessoas, Diego, que quando eram mais novas sonhavam em ter uma família, sonhavam em ter uma casa, sonhavam em ter um emprego e hoje elas têm. E não são gratas nessas pequenas coisas. Fica olhando talvez o carro do ano que não tem, fica olhando talvez a promoção do trabalho que ainda não chegou. Ou comparando com outras pessoas, né? A gente compartilha muito com nossos filhos, né? Tanto Caleb quanto Daniel, sobre a importância de ser grato. E eu acho que vale um exercício também você fazer na sua casa, com a sua família. Você que está vendo, depois reúna sempre a sua família e comece a olhar nos olhos uns dos outros e falar: eu agradeço você pela minha esposa, porque você é minha esposa. Eu agradeço pela comida que você preparou hoje. Ah, mas é natural, você tem que preparar comida. Não é natural, é gratidão. E os filhos estão vendo. E os filhos estão vendo. E eles vão casar, né?
né? As mães ficam com o coração na mão. Mas eles vão casar. E esse ambiente que está construindo dentro de casa também, né, Paulo? E eles vão reproduzir isso. Vão reproduzir, vão trazer gratidão para dentro de casa, na família. Então a gratidão é comprovado cientificamente que ela libera, ativa uma parte do nosso cérebro que traz satisfação. Satisfação, eu sou grato. Ah, que bom, pô, que bom que essa comida foi feita aqui com tanto carinho. Que bom que eu estou aqui agora vendo um filme em família. Que bom que a gente está aqui junto. Então, valorize aquilo que é positivo. Gratidão. Então, tem um outro ponto para nós encerrarmos. Finalizarmos? Então, e o último ponto que eu queria trabalhar com os irmãos é a manifestação de amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, fala sobre o amor, como que o amor ele se manifesta. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas estão carentes de amor. E nós, família Filadélfia, nós conhecemos o verdadeiro amor, que é Jesus. Então você precisa manifestar o amor que está dentro de você para as pessoas à sua volta. A palavra diz que é melhor dar do que receber. Então quando você manifesta amor, você vai para a origem de quem você é, de filho de Deus. Então você precisa de manifestar esse amor. Como Paulo fala em Filipenses, nós não estamos perto dos olhos, mas nós estamos unidos de coração. E quando ele estava longe daqueles irmãos, e ele fala o seguinte: chegou para mim que vocês, nesse tempo que nós estamos longe, o amor de vocês cresceram. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo de isolamento social, o nosso amor tem que crescer pelas pessoas. Então, um exercício para isso é ligue para seus familiares, ligue para os seus amigos. Não é só mandar uma mensagem de WhatsApp, e aí, como você está? Não, ouça a voz, faça uma chamada de vídeo, manifeste amor, vá à casa dessa pessoa, leva um bolinho de longe, higienize tudo, né? Tudo certinho, mas manifeste esse amor. Pessoas que manifestam amor são pessoas felizes, porque elas entendem que a graça que alcançou a cada uma delas precisa ser manifestada. Né, pastor? Muito bom, muito bom. Glória a Deus pela vida da Paula aqui, a pastora Ana Paula, que está aqui compartilhando um pouco da sabedoria, do que Deus colocou no coração dela, para que você possa ir da sua casa receber um alimento espiritual e ferramentas para desenvolver os seus relacionamentos. Então faça isso, pratique o amor, manifeste o amor, ligue para as pessoas, faça videochamada, envie mensagens, faça um bolo, dê para o seu vizinho, manifeste o amor, sirva os necessitados, dê uma cesta básica, doe alimento. Nós estamos aqui fazendo esse movimento aqui na Rede Amor e Compaixão. Sirva, porque quando você faz isso, você está manifestando o amor de Jesus. Doe agasalho, está vindo, o inverno chegou, agora as pessoas precisam, nós estamos numa campanha de agasalho. Doe agasalho, faça uma pessoa se sentir feliz com o seu serviço, com aquilo que você pode fazer. Então, nós estamos encerrando essa série, mas assim, muito grato, porque tudo que Deus fez, nós recebemos muitos testemunhos. Então, as pessoas estão recebendo os vídeos, estão compartilhando nesse tempo tão crítico, como que elas estão sendo confortadas e consoladas por essa palavra. Amém. E eu estou muito feliz, nós estamos muito felizes aqui, não é isso, meu bem? Por estarmos aqui compartilhando isso. Então, deixa aqui os seus comentários, deixa aqui o que você achou, o que mais te marcou, envie esse vídeo para o máximo de pessoas, porque eu creio que nós estamos vencendo a cada dia e o amor de Deus tem sido espalhado. Eu quero agradecer a família Filadélfia por estar aqui nesse ambiente online, nesse campus virtual, participando, interagindo, se conectando. Então, querido, eu amo a vida de cada um de vocês, nós amamos a vida de cada um de vocês, temos orado por vocês para que Deus dê força, porque mesmo estando distante de olhos, mais perto de coração, como a pastora Paula diz, nós estamos aqui orando e intercedendo para que Deus venha dar sustento, provisão, graça de Deus para que você possa passar por essa situação. Então eu quero deixar aqui as minhas orações, a minha gratidão, o meu abraço para você, para que você possa receber aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. E nós temos duas informações, né, desse final de semana, das nossas atividades. Isso. No sábado, nós vamos ter um drive-thru para as nossas crianças. A tia Raquel, o tio Luciano, eles estão preparando um drive-thru especial, estão preparando um presente para as nossas crianças. Então, a partir de que hora, pastor? Das 15 horas da tarde até as 17, tá? Você pode passar lá, entrar no estacionamento da igreja e receber. Nós temos uma surpresa para as crianças
crianças, ela vai receber um presente, um mimo, e ela vai sair de lá muito abençoada, tá ok? Então, pastor, eu não tenho carro, eu vou de Uber, eu vou com outro transporte. Não tem problema, você pode ir da mesma forma, acessar ali o estacionamento da igreja e você receber o kit. Não deixe as crianças de fora desse momento tão importante. E tem um outro recado, no domingo nós temos... E no domingo nós vamos ter o drive-thru da ceia. Como foi mês passado, foi algo muito impactante. Foram mais de 60 famílias ali passando pela nossa igreja, pegando o material da ceia, e à noite nós celebramos juntos a ceia dentro das nossas casas, e muitos irmãos também compareceram presencialmente. Então, domingo, o nosso drive-thru da ceia, às 9 horas da manhã até 11 horas da manhã. Então, se organize, vá à nossa igreja para você pegar os elementos da ceia. Nós vamos estar orando por você. Estamos com muita saudade de estar juntinho de você. Então nós vamos criando essas formas para poder a gente se conectar com você. E eu sei que Deus fará grandes coisas em nosso meio. Então separe esse tempo para você vir aqui, pegar os elementos da ceia, e à noite nós vamos celebrar juntos o corpo de Cristo. Amém. Glória a Deus, família Filadélfia. Ficamos por aqui e que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor, que o seu lar seja um pedacinho do céu. Amém. Nós amamos muito vocês, e encerrando essa série Emoções sob Controle. Semana que vem nós temos novidade, tem série nova chegando. Vai ser muito legal, você não pode ficar de fora. Beijo grande no coração. Amamos vocês.